Ontem eu comentei com você sobre a No Trade Zone e a gente viu o Bitcoin caindo, se recuperando na parte da tarde e tudo volta a estaca zero no final do dia. Eu quero que você entenda que nós estamos em uma região onde há uma alta manipulação e essa manipulação acontece pelas corretoras. Eu vou te explicar como que funciona a No Trade Zone na nossa análise de hoje e eu quero que você entenda quais são os pontos chaves para que você possa tomar uma decisão de entrada no mercado. E não, essa decisão ela não é dentro da No Trade Zone. A gente vai analisar o mercado, a gente vai falar sobre o Bitcoin, a gente vai falar sobre o curto prazo também, de como que nós podemos tomar decisões dentro das altcoins. Bom, Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, só relembrando você, a gente ainda não vivenciou um período caótico, onde o sentimento do investidor de curto prazo seria ali um sentimento de extremo medo. A gente vivenciou bastante períodos ali de zona eufórica, né, dentro dessa região aqui, não é novidade para ninguém, que são regiões de topo, onde a gente deve simplesmente tomar uma decisão de saída. E olha só, quando a gente estiver dentro dessa região eufórica, pode ter certeza que a última coisa que você vai querer fazer é vender. Dentro dessa região, você estará acreditando que a alta é infinita, você estará acreditando que aquele seu projetinho ele vai revolucionar a internet ou a Web 3.0. Você vai começar a colocar cada vez mais o seu capital dentro de novas altcoinzinhas ali e cada vez mais você vai tender a pegar capital externo e injetar dentro do mercado cripto. Isso porque estamos dentro de uma zona eufórica. Dentro da zona eufórica, que é o que aconteceu em dezembro de 2024, são as regiões onde você só vê notícias positivas. Tudo parece em flores. Agora, o novo presidente dos Estados Unidos, ele é pró-cripto. Agora, o presidente dos Estados Unidos, ele vai fazer uma reserva estratégica de Bitcoin. Bom, se você está pelo menos há 2 meses no mercado cripto, você sabe como que foi esse momento em dezembro. Entenda, todas as vezes que a gente estiver nesse momento, você deve procurar por vendas. Aqui você vai andar contra a manada, contra as notícias e até mesmo contra os seus sentimentos. Entenda, se você quiser ser um investidor de sucesso, você precisa ser totalmente frio e calculista. Zero emoção. Não tem mimimi, não tem oba-oba, não tem festinha dentro das criptos. Trate isso de uma maneira séria. Pode ter certeza que você vai lucrar muito nesse processo. Isso daqui foi um recado, obviamente, para aquelas pessoas que foram alertadas em dezembro para poder sair do mercado aqui no meu canal e elas não saíram. Nesse momento, elas sabem a dor que é acumular bons projetos durante fases de queda. Bom, entendendo isso, na próxima vez que a gente chegar em euforia, você já sabe como respeitar esses indicadores. Mas eu quero que você saiba que nesse presente momento a gente ainda não bateu em extremo medo, a gente ainda não chegou naquela dor máxima onde está todo mundo pessimista, onde está todo mundo acreditando que vai cair cada vez mais, a gente ainda não chegou dentro dessa região. Já agulhamos ali dentro de um medo, tá? Mas foi algo rápido, simples, passageiro, as pessoas já esqueceram e recentemente a gente até voltou aqui para o greed, né? Uma confiança ali, uma ganância das pessoas ainda. Ou seja, eu considero que a gente pode vir sim ainda no extremo medo e a partir do momento que a gente vier no extremo medo, aí eu fico mais tranquilo em termos aos investidores de curto prazo, beleza? Isso daqui é só o começo da nossa análise, obviamente que a gente não utiliza um único indicador para tomar uma decisão, mas a gente sabe ali que ainda tem muito espaço para o Bitcoin constituir um pânico ainda. Se a gente olhar para os dados on-chain, esse pânico aqui, ele sempre vai ser representado em realização de prejuízo. Olha só, se a gente vier nessa agulhada aqui no extremo medo, dia 6 de agosto de 2024, e a gente for lá nos dados on-chain, dia 6 de agosto de 2024, foi essa barra laranja que você está vendo aqui. A maior realização de prejuízo que nós tivemos nos últimos meses, inclusive foi a maior realização de prejuízo desse ciclo que nós estamos vivenciando. E novamente, quando a gente chega em extremo medo, quando as pessoas realizam alto prejuízo, são regiões de fundo. Quem está realizando esses prejuízos aqui são os investidores novatos e a partir desse momento a gente deixa o mercado leve para que ele possa subir.
Afinal de contas, o mercado financeiro, ele é uma dinâmica extremamente simples. É a saída de capital da mão dos impacientes para os pacientes. É a saída de capital da mão dos amadores para os profissionais. Porque entenda, dentro do mercado financeiro, uma pessoa está lucrando enquanto a outra está pagando esses lucros. Geralmente, quem está pagando os lucros de grandes investidores são sempre os novatos. Se você andar na contramão dos novatos, das pessoas que estão acreditando em oba-oba, festinha, isso daqui é um jogo de figurinha, de meme-coin, pode ter certeza que se você andar na contramão desses caras, você estará na direção certa dentro dos investimentos. Bom, entendendo que nesse presente momento a gente ainda não teve um grande panic sell, a gente já teve sim uma região ali de leve capitulação, tá? Que foi exatamente no começo de fevereiro, quando o Bitcoin deu aquela agulhada ali, voltou logo em seguida. Só que essa região aqui de panic sell, ela não foi tão forte assim. Eu vejo que a gente tem espaço ainda para ter um panic sell mais forte. Afinal de contas, a gente ainda não chegou no extremo medo. Então eu vejo que a gente tem espaço sim para o Bitcoin continuar caindo. Na data de ontem a gente não teve um grande panic sell acontecendo, então mostra que as pessoas ainda estão confiantes, as pessoas ainda estão acreditando que a alta ela vai ser infinita. Se a gente analisar o Ether ele teve uma capitulação, né? Afinal de contas, a agulhada que ele deu ali próximo dos $2.000 foi uma agulhada extremamente relevante, tá? Eu acredito que a gente pode ver Ether visitando esse patamar novamente. No presente momento, eu não tenho dados e informações suficientes que me faça reentrar em Ether nesse momento. Lembrando, eu sou uma pessoa que estou totalmente vendida no mercado cripto. Os meus clientes estão totalmente vendidos. O que isso significa? Significa que a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é comprar, porque nós estamos vendidos. E eu estou aguardando pacientemente para que os dados me apresentem uma região mais segura de entrada. A região que nós estamos na data de hoje é uma região de no trade zone, é uma região que eu não vou entrar. Eu só vou entrar depois que a gente sair dessa região. Seja com uma grande capitulação acontecendo, seja com um panic sell acontecendo, ou uma movimentação de alta acontecendo. E eu vou te explicar isso quando a gente for olhar pro price action. Mas eu quero que você entenda que ainda não houve essa grande capitulação, nem mesmo em Ether. E eu acredito que tem muitas pessoas confiantes nesse momento, acreditando que Ether chegou em fundo. Afinal de contas, a gente está vendo muitas pessoas também montando estratégias de DCA nesse presente momento, uma confiança muito excessiva no ativo. Bom, outro case aí que a gente deve acompanhar nesse ciclo bastante, né? Solana, quando a gente olha para Solana, ela teve uma alta capitulação acontecendo no início de fevereiro e a gente viu que de lá para cá ela está voltando para visitar o fundo que foi marcado no dia 3 de fevereiro. Não teve grandes capitulações na data de ontem, então ontem a gente teve uma movimentação que não me chamou a atenção. Não tive interesse em entrar na queda de ontem, ainda continuo aguardando pacientemente. Bom, quando a gente analisa ali o NUPL que vai nos ditar qual que é esse sentimento através do lucro ou prejuízo que os investidores de curto prazo têm, a gente também não chegou dentro de uma fase de capitulação, que é essa fase vermelha aqui. As fases de capitulação são os momentos onde o investidor de curto prazo ele estará no prejuízo. E aqui, meu caro, aqui são as melhores regiões para a gente comprar. Olha só, quando a gente chega dentro dessas regiões aqui, é aquele momento que você pega alguns milhões, ou se você tiver algumas centenas, dezenas de milhares de reais, é aquele momento que você pega tudo e você coloca no Bitcoin para você buscar a última pernada que a gente vai ter, a próxima pernada, ou o respiro que a gente vai ter. Não sei qual que vai ser o tipo de pernada. O ponto é, quando a gente chega dentro de uma fase de capitulação, quando tem um panic sell acontecendo, quando todo mundo está negativo, mesmo que nós estejamos dentro de um bear market, é uma grande oportunidade da gente fazer um excelente investimento. Se isso acontecer, a gente vai ter uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que tiverem caixa. Aqueles que não tiverem caixa, aquelas pessoas que estão buscando DCA em períodos conturbados, elas não vão conseguir desfrutar de uma capitulação. Porque saiba que dentro da fase de capitulação você precisa ter muito dinheiro para você poder injetar e realmente aproveitar aquilo, realmente lucrar com a próxima movimentação que ela vai vir.
De nada adianta você fazer uma redução de custo médio, sendo que aquilo que você vai injetar não representa nem 10% da quantidade de dinheiro que você tem investido. Escuta só. Existem as fases específicas para a gente usar estratégias de DCA. Existem as fases específicas para a gente utilizar a estratégia Lupin. Existem as fases específicas para a gente olhar para as altcoins ou para a gente olhar para Bitcoin. Entenda, meu caro, você precisa ter uma carteira dinâmica. Se fosse fácil se tornar milionário, a gente não teria apenas 3% da população brasileira ali com um salário superior a 5 salários mínimos, por exemplo. Se fosse fácil só escolher uma lista de 10 bons ativos e investir nos próximos 2 anos, meu caro, a situação do Brasil ela estaria resolvida daqui 5 anos, porque a gente tem mais CPFs em cripto do que na bolsa tradicional, do que na B3, por exemplo. Ou seja, a maioria dos brasileiros investem em cripto e a maioria das pessoas utilizam essa estratégia, escolher 10 bons projetos, ficar investindo ali para ver se aquilo vai dar um retorno no longo prazo. Não faça isso, por favor. Você precisa jogar esse jogo de uma maneira mais estratégica e mais profissional, beleza? Não é simplesmente investindo em figurinhas que você vai chegar ali no seu primeiro milhão. Leva tempo para você chegar no seu primeiro milhão? Sim, leva. É possível. Sim, é possível, cara. Eu era instalador de som e olha a posição que eu estou hoje. Olha a quantidade de dinheiro que às vezes eu apresento aqui para você nas minhas operações. Olha exatamente como que a minha vida é hoje. Eu moro nos Estados Unidos, cara. Simplesmente, se naquela época que eu fosse instalador de som, eu pensasse que tudo isso que eu vivencio hoje seria possível, na boa, eu iria pensar que eu estava em um sonho. Não, nunca achei que tudo isso daqui fosse possível. E o mercado cripto, ele pode sim te proporcionar tudo isso, mas desde que você respeite ele, que você saiba que isso daqui não é festinha, não é oba-oba. A alta ela não é infinita. Simplesmente estratégia. Comprou, lucrou, vendeu. Comprou, lucrou, vendeu. Regra básica do enriquecimento. Faça dinheiro, multiplique dinheiro, preserve dinheiro. Faça dinheiro, continue trabalhando, meu caro, ou continue empreendendo. Multiplique dinheiro, utilize o mercado cripto. Proteja dinheiro, saiba o momento certo de sair, o momento certo de vender também, tá? E obviamente que a gente vai fazer só o investimento de multiplicar dinheiro quando a gente tiver um baixo risco envolvido nas operações. Bom, quando a gente analisa as principais carteiras ali, carteiras continuam distribuindo. Essa distribuição aqui é algo muito prejudicial para o mercado, onde a gente está vendo grandes players saindo. Se esses grandes players estão saindo, há uma falta de demanda por grandes players. Afinal de contas, pequenos players vão conseguir fazer movimentações no interdiário, mas não movimentações no semanal, por exemplo. E a gente vê que a ausência desses grandes players aqui é o que faz com que as corretoras elas comecem a construir as regiões de no trade zone. Bom, ontem eu publiquei aqui um vídeo no canal, eu expliquei para você que quando a gente tem uma lateralização e o preço está extremamente sanduichado, a gente está dentro de uma fase de no trade zone. Aqui é a região onde as corretoras vão se aproveitar dos impacientes. O que são os impacientes? Aquela pessoa que quer operar todo dia, aquela pessoa que ela quer tomar uma decisão todo santo dia, aquela pessoa que ela quer capturar todas as grandes oportunidades do mercado, aquela pessoa que ela está viciada em operação. Sim, investir também vicia. Se você não souber controlar, meu amigo, isso daqui, você pode sim estar jogando um cassino acreditando que você está investindo. Tem momentos que é melhor você ficar fora do mercado. Olha só, se você olhar para a carteira Rumo ao Milhão, nos últimos 7 dias, tudo que eu comuniquei para todo mundo é que nossa decisão continua a mesma. Nós não iremos fazer nada enquanto não sairmos de dentro da No Trade Zone, porque ela se chama uma zona de não operação. E quando a gente olha para essa No Trade Zone, a gente sabe que as corretoras elas se aproveitam disso. Por quê? Quando a gente está trabalhando no spot, um comprador e um investidor eles vão dar um match. E quando a gente olha para isso, uma pessoa vai pagar o lucro da outra. Agora, quando a gente está falando de alavancagem, quem paga os seus lucros é exatamente as corretoras. Então entenda que se você está ganhando, a corretora está perdendo. E a corretora ela tem todas as suas informações para que ela ganhe e não para que ela perca. E quando a gente está dentro dessa fase de No Trade Zone, é comum a gente ver busca de
liquidez, aonde o mercado ele vai para um lado, ele pega a liquidez de todo mundo, que é as barras amarelas ali, depois ele vai para o outro lado, vai buscar a liquidez de todo mundo lá e depois ele vai voltar e vai para baixo. Olha só, se a gente analisar esse presente momento, a gente vai ver que tem liquidez em 97.230. Ou seja, eu não descarto a possibilidade da gente ver Bitcoin voltando aqui em 97.300 e voltando a cair. Bateu 97.300, depois ele vem buscar aqui 93 mil dólares, porque a gente está vendo isso acontecer nos últimos dias, aonde tem uma busca de liquidez para os dois lados. Exatamente porque as pessoas não têm paciência o suficiente para esperar com que o Bitcoin ele saia da No Trade Zone. A partir do momento que ele sair da No Trade Zone, a gente vai ter um direcionamento. Se for um direcionamento para baixo, perfeito. Aqui quem está com a carteira protegida vai simplesmente assistir e buscar pelo momento de compra. Simplesmente isso. Se ele fizer um rompimento para cima do No Trade Zone, beleza, ele vai começar a constituir características de estrutura de alta, ou seja, romper média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas, formar pivô de alta dentro de um gráfico diário. Caso isso aconteça, ótimo, quem está fora do mercado toma uma decisão de entrada e simplesmente você perde uma fração da movimentação, que é, por exemplo, vamos supor que aqui foi fundo, você perde essa movimentação daqui até os 99, por exemplo. Olha só, entenda que o que vai colocar dinheiro no seu bolso não é uma movimentação de 99 até 110. O que vai colocar dinheiro no seu bolso é você pegar, por exemplo, uma confirmação mais clara de alta, que é você pegar 73% ali em Bitcoin. Olha só, 73%, a gente está descartando ali, por exemplo, a mínima que nós tivemos, o preço mais barato, e a gente também está descartando o preço mais caro que nós tivemos no ativo, simplesmente pegando uma parte da movimentação. Bons investidores, grandes investidores querem capturar essa parte da movimentação, não do preço mais barato até o preço mais caro. Por que nós não queremos do preço mais barato até o preço mais caro? Porque enquanto nós estamos no preço mais barato e ainda não confirmamos que aquilo foi fundo, há um alto risco envolvido nessa operação. E quando a gente está no topo também, a gente não quer o preço mais caro, porque a gente sabe que a partir de um determinado momento para cima, o risco ele está muito alto. Um bom investidor ele quer movimentações com baixo risco. Ele deixa o preço mais barato, a região ali mais barata, e ele deixa a região mais cara de fora. Olha só para todas as análises e todas as decisões que eu tomei aqui nos últimos meses, por exemplo. Se você olhar, eu não estava exatamente extremamente otimista quando o Bitcoin bateu o fundo ali dos 58 mil dólares. Mas depois que ele começou a confirmar, eu fiquei bullish. E eu também não estava extremamente bearish ali quando o Bitcoin estava subindo. A partir do momento que a gente chega nos 100 mil dólares, é a zona aonde eu começo a distribuir, onde eu faço uma distribuição também. Não distribuir em 108 mil dólares, por exemplo. Felizmente eu consegui fazer uma venda em 106 mil dólares, mas a minha média das vendas foi mais ou menos em 95 mil dólares. Ou seja, não foi no preço mais caro e também a entrada não foi no preço mais barato. Mas eu fiz muito dinheiro ao longo desse processo. Entenda, você como investidor, você precisa investir quando tiver baixo risco e você precisa sair quando tiver alto risco envolvido ou ficar de fora quando tiver alto risco. Para mim, Bitcoin aqui no curto prazo, a gente ainda está em zona de alto risco. Nós estamos em zona de No Trade Zone. Eu sei que na data de ontem, muitas pessoas que só utilizam Price Action, elas olham e falam RSI em sobrevenda, engolfo de alta, ou seja, que é uma excelente movimentação de entrada. Verdade, no Price Action, isso daqui é uma excelente oportunidade de entrada. Mas quando a gente começa a partir para os dados on-chain, a gente sabe que tem ausência de grandes investidores, a gente sabe que isso daqui é uma operação de alto risco. A gente olha para o book de ofertas, a gente vê que o book de ofertas ele está sendo limpo bilateralmente, tá? Quando a gente olha para as liquidações ali, está acontecendo para os dois lados. Ou seja, as corretoras estão manipulando nesse momento. Inclusive, se a gente começar a olhar aqui, ó, muitas pessoas começaram a apostar em long de ontem para hoje no Bitcoin. Se a gente olhar, não tem tanta liquidez para cima quando a gente compara só as últimas 24 horas. O que a gente tem aqui?
Bom, a gente tem a oportunidade perfeita para as corretoras jogarem o preço para baixo e capturarem essa liquidez. Quando a gente olha para Ether também está sempre trabalhando com essa liquidez aqui, tanto para cima quanto para baixo. A gente viu Ether limpando a liquidez das pessoas que estavam apostando em long, né, na data de ontem. Hoje ele está vindo buscar as pessoas que estão apostando em short. Não descarto, a gente vê Ether ali em 2.750, 2.800 e ele voltando a cair novamente. Ether também, dentro de fase de No Trade Zone, não é uma região que eu quero esse ativo. Entenda só por que eu estou falando eu quero esse ativo, por que eu estou analisando o mercado todos os dias, porque eu estou simplesmente vendido. Se a gente olhar, por exemplo, para a carteira rumo ao milhão, em dezembro a gente começou a liquidação das altcoins. Olha só o que está escrito nesse post. Hoje vamos dar saída de altcoins. Todos os ativos já realizamos lucro anteriormente. Isso daqui é muito importante. O que tinha na carteira era só o residual. Hoje estamos iniciando proteção na nossa carteira. Isso daqui foi publicado em dezembro, onde eu zerei, limpei, zipo, nadinha de altcoins na carteira nesse momento, tá? Quando a gente olha ali as realizações que eu tinha feito anteriormente, eu quero que você entenda que eu vendi Velo em 32 centavos. Eu quero que você entenda que eu realizei lucro de vários ativos em região de máxima. Se a gente olhar para Ronin, foi em 2,40. Quando a gente olha do ponto que foi realizado as vendas, 32 centavos ali de Velo para a região que nós estamos hoje, Velo já caiu 78%. Se a gente olhar para Ronin também, outro case, Ronin está subindo nos últimos dias? Ótimo, está subindo nos últimos dias. Vendi em 2,40. Ainda estou com 48% de lucro nessa decisão de venda. Eu quero que você entenda que as melhores estratégias de cripto, elas estão em comprar e vender, não em holdar bons projetos. Holdar bons projetos é uma estratégia válida, é uma estratégia verdadeira, é uma estratégia vencedora, até a gente ter a primeira queda. A partir do momento que você tem a primeira queda, meu amigo, você vai descobrir que holdar qualquer ativo, até mesmo Bitcoin, é uma das piores coisas que você pode fazer. Enquanto tudo está subindo, enquanto é lua, enquanto é alta, enquanto o bull market está acontecendo, todo mundo parece um gênio, porque simplesmente decidir pegar suas finanças e holdar Bitcoin é a melhor estratégia que você pode fazer. Meu caro, se você nunca vivenciou um bear market, você não sabe o que é as quedas ainda. Entenda que você pode ver o seu capital virando pó durante um bear market. Ciclo passado, a gente está falando que Bitcoin saiu ali dos 68 mil dólares e foi parar em 15 mil dólares. Uma desvalorização absurda. As altcoins, a gente nem precisa considerar. Solana chegou a bater 8 dólares. A gente está falando que o ativo saiu de 200 dólares e foi parar em 8. Ou seja, holdar bons ativos, holdar bons projetos, até mesmo Bitcoin, é válido só durante a alta. Mas se você não estiver o tempo inteiro se preparando para as movimentações de baixa, se você não estiver preservando o seu capital, nos momentos que o mercado aponta topo, você está colocando o seu patrimônio em risco da ruína. Você precisa ser estratégico. Porque se você tiver capital, quando as quedas acontecerem, se você tiver caixa quando as quedas acontecerem, aquilo vai ser uma oportunidade para você. Aquilo vai ser o ponto que você estará andando no sentimento correto, que é o sentimento de comprar a queda. Agora, se você estiver investido e tiver uma queda, você vai se cagar todinho para você poder fazer uma compra. Você vai tremer na cadeira para você fazer uma compra, porque você já está posicionado, você está no prejuízo. Você precisa alinhar o seu sentimento junto com o sentimento dos grandes investidores, não dos investidores de curto prazo. E você tem que comprar, realizar seus lucros e vender. Hoje, eu, Gui Teles e todos os meus clientes, todos, estamos simplesmente procurando por compra. Estamos aguardando pacientemente um bom momento para a gente comprar. Não temos sede de pegar o preço mais barato, afinal de contas, Velo caiu 70% do preço que a gente vendeu, Ronin caiu 48% do preço que a gente vendeu. A gente tem muito espaço ainda para que a gente possa comprar até mesmo no lucro, ou seja, a gente pode ser extremamente paciente nesse momento.
E se você está cansado de perder dinheiro, se você está cansado de investir em altcoin e ver o seu patrimônio desvalorizar, se você está cansado de ver aquela criptozinha te entregando lucro e em seguida devolvendo tudo e um pouco mais, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, mas eu quero que você saiba que daqui 2 dias haverá um aumento no preço da carteira Rumo ao Milhão. O aumento, a justificativa dele é exatamente porque eu acho que o conteúdo que a gente entrega lá é de extremo valor. Por conta disso, eu decidi aumentar o preço, principalmente pelas decisões. Decisão de dezembro ali, de colocar a carteira em início de proteção. Hoje ela está 100% protegida. 100% não, né? 90% protegida. Pronta para comprar, pronta para entrar de volta para o jogo. Por conta disso, eu vou aumentar o preço da carteira Rumo ao Milhão no final dessa semana. Você tem mais 2 dias para fazer isso daí. A carteira Rumo ao Milhão basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. Eu analiso o mercado, eu tomo as decisões, eu tenho esses indicadores, eu compro as informações privilegiadas, tomo a decisão, te comunico. Qual ativo eu estou comprando, qual preço eu estou comprando, aonde eu estou vendendo e qual é a estratégia que eu estou utilizando para a carteira. Todos os dias da semana pode ter movimentações da carteira, depende do mercado ali, e uma vez na semana eu faço um vídeo exclusivo com gerenciamento explicando minha visão, explicando as decisões também. Se tiver interesse, clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Além disso, aqui embaixo tem o resultado de alguns clientes. Caso você assista esse vídeo aqui e você tenha dúvidas sobre a carteira Rumo ao Milhão, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que nesse momento eu estou pronto para tomar novas decisões de compra. Se você quiser estar junto comigo nas minhas próximas decisões de compra e de venda lá na frente, aproveite o preço atual da carteira Rumo ao Milhão. Basta clicar no primeiro link da descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!